Boa tarde. Vamos começar a nossa live 3 de orçamento e legislação de obra. Antes, aqueles avisinhos paroquiais, né? Lembrando a vocês que a atividade avaliativa da fase 1 e 2 abriu hoje para vocês, né? Ela já está aberta para que vocês consigam fazer as atividades. E da 3 e 4, que no calendário diz que abre no dia 21, também já está aberta para vocês. Então, as atividades avaliativas, as fases 1, 2, 3 e 4, já é para estar aberta para vocês. Então, podem começar a fazer as atividades avaliativas. Não deixem para a última hora, porque vocês vão cair aqui no dia 21 de novembro, aí dia 21 de novembro, na segunda-feira, início da Copa, tem atividade, últimas aulas antes da prova presencial, e aí não dá tempo de fazer, então já comecem a fazer as atividades avaliativas. Ó, ela vale 20% a fase 1 e 2 e 20% a fase 3 e 4. Então são 40 pontos aqui nessas atividades. A atividade global, avaliação global, né, ela vai ser presencial no dia 25 de novembro. Se essa data se alterar, a gente informa vocês, tá bom? Mas a priori é presencial na Uniandrade, no dia 25 de novembro. A avaliação global vale 60 pontos, e dentro da avaliação global entra o fórum de debate, que está abrindo amanhã para vocês. O fórum de debate, a partir de amanhã, está disponível para vocês postarem um assunto de vocês, tem uma pergunta lá no fórum, vocês vão abrir, vai ter uma pergunta, vocês vão colocar uma opinião de vocês sobre aquela pergunta, e vocês precisam também comentar a resposta de um colega de vocês. Façam isso e vocês ganham 10 pontos. No máximo 10 pontos. Esses 10 pontos entram dentro da avaliação global. Então, se vocês tirarem 40 pontos na avaliação global, com mais 10 do fórum, vai para 50. Com 40 aqui, você já tem nota 90, tá bem? Se você tirar a nota 60 na avaliação global, o fórum de debate não vai virar 70. Você mantém os 60 mesmo, entendeu? Então, você não vai com nota 110 daí. 40 aqui, mais 60 da avaliação global, 100, fechou, não precisa o fórum de debate. Mas como você não sabe a nota que você vai tirar, faça um fórum de debate, tá bom? E vai até dia 21 de novembro também. Muito bem, hoje é a nossa terceira live, e no dia 9/11 faremos a nossa quarta live, tá bem? Hoje, nós vamos comentar sobre estimativa de custos. Ok? Vamos, como eu disse para vocês já nas outras, é uma aulinha, um momento que a gente tem aqui para passar algumas coisas que são importantes, que podem cair na prova, entendeu? Uma visão que a gente tem como professor tutor de que realmente possa ser uma questão de prova, né? Então, como a gente não sabe, a gente passa várias informações para vocês. Vou citar algumas e tal. Ficar sempre atento a esses quadrinhos, tá, gente? Deixa eu ver se eu acho um quadrinho aqui para mostrar para vocês. Só um pouquinho. Tem esses quadros aqui, ó. Esses quadros, tabelas, gráficos, é uma coisa muito importante para ficar atento, que é bem sugestivo para cair como uma questão na prova, tá bom? Vamos lá, então, vamos falar sobre estimativa de custo? O cliente, quando deseja realizar uma obra nova, uma reforma ou um projeto, deve ter em mente que existe um caminho a ser percorrido para a obtenção do resultado desejado. Para que o trabalho seja executado de forma otimizada, sem riscos de surpresas durante a execução do serviço, é muito importante que o profissional desenvolva um planejamento de obra com ênfase no orçamento a ser transmitido ao cliente. Tá? Uma das formas de você acompanhar esse orçamento ao longo do seu período de obra é sempre a atualização do CUB, né?
Então, o CUB é um indicador monetário que mostra o custo das edificações de uma forma geral, para diferentes padrões construtivos e segmentos da construção civil. Ele é resultado do preço dos materiais, da mão de obra na construção civil, por meio de equação a seguir. Então, nessa equação aqui, né, podemos obter o valor real metro quadrado, né, de uma construção civil. Então, é a média que você vai ter aqui da mão de obra por metro quadrado de uma construção civil, né, de uma construção qualquer, aí pode ser interno, um projeto interno também, né. Então, vamos lá, o CUB igual materiais, né, azulejo, tijolo, areia, cimento, mais a mão de obra, né, você vai ter um azulejista, um, um pedreiro, um carpinteiro, mais os equipamentos que você utiliza ali, um guincho, uma cavadeira, um aluguel de um sapo para fazer um adensamento, seja lá o que for, né, dividido pela área que você está construindo. Então você vai ter aí o CUB relacionado àquela tua construção. Se o CUB sofre uma alteração no mês seguinte, a tua obra também vai subir o valor dela. Se ela custava 100 mil no início da construção, e o CUB subiu 15% até o final da obra, a tua obra passa a valer agora 115 mil, né? Prontinha, vamos dizer assim. Então, o CUB é uma forma que você tem de acompanhar a obra e saber o que ela está sofrendo de alterações aí, para você não perder dinheiro ao longo da construção. Porque não é um produto que você faz e vende, né, e o que você gastou, você já está adquirindo na venda. Às vezes leva 6 meses, até um ano, às vezes, para concluir a obra. Então, você tem que ter um acompanhamento monetário aí, de inflação e outros custos que possam ter, né? Muito bem, para que você não perca dinheiro na tua obra, para que você não possa acompanhar certinho todos esses valores, existe o tal de orçamento preliminar. Todo projeto, para ser executado, precisa de um orçamento preliminar para ser desenvolvido de forma correta, né? Afinal, o orçamento faz parte do projeto. Você não vai fazer um orçamento, um projeto, sem ter um orçamento. Eu quero fazer um projeto de uma casa que eu vou vender por 500 mil. E você faz um projeto que a casa, no final, vai valer 1 milhão. Então, fugiu da tua expectativa. Você tem que fazer um projeto e um orçamento que andam junto, né? No orçamento preliminar, o grau de detalhamento é maior do que na estimativa de custo, pois ele é elaborado entre o anteprojeto e o projeto final. Nessa etapa do orçamento, são estimadas as quantidades e os custos de pequenos pacotes de trabalho, a espessura das lajes de concreto, quantidade de aço e de forma por metro cúbico de concreto, entre outros elementos. A composição de custos contém todos os levantamentos de insumos e mão de obra que serão gastos para o determinado serviço na obra. Dessa forma, fica mais fácil obter um valor exato para a realização de cada etapa da obra, e os itens que compõem os custos diretos são descritos a seguir. São 3: custos de mão de obra, materiais e custo de deslocamentos para o desenvolvimento do projeto, né? Aqui pode estar o engenheiro se deslocando, pode ser uma mão de obra especializada, um frete que você paga, às vezes uma pedra de uma areia, um cimento, dependendo da localização que está a tua obra. Então, esses aqui são os itens que compõem aqui um orçamento, né? Muito bem. E aí existe também o orçamento analítico. O orçamento analítico é uma das formas mais corretas de realizar uma estimativa de custo de uma obra. Esse método de orçamento é realizado com base nas composições dos custos unitários para cada serviço que será realizado. Nele devem ser levados em consideração todos os insumos que serão necessários para essa execução. Além desses custos diretos, os custos indiretos também devem ser incorporados a esse modelo de orçamento, né? Todos os custos relacionados a impostos, pagamento de engenheiro, pagamento de comissões
para vendas, projetos, tarifas, taxas, tudo você tem que colocar agora no orçamento analítico, né? Para elaborar um orçamento analítico, algumas etapas já devem ter sido executadas, pois ele será executado em cima do que foi projetado. Ou seja, esse orçamento requer que o estudo preliminar, o anteprojeto e os projetos básicos já estejam prontos, pois os quantitativos que serão utilizados na planilha precisam ser obtidos a partir desses projetos, com a maior precisão possível. Para elaborar um orçamento analítico, são necessários os seguintes documentos e dados: planejamento da obra, projeto executivo, projetos complementares, custos diretos, custos indiretos. Tá? Vamos lá. Então, o que é o orçamento preliminar? O orçamento preliminar é o que envolve o projeto, mão de obra e materiais. Tá? E equipamentos que você possa vir utilizar, algumas máquinas, equipamentos, aluguel de alguma ferramenta específica para você executar a obra. Então, esse é o preliminar. Então, são orçamentos relacionados à obra. Ok? Quando você vai para o orçamento analítico, você vai englobar tudo que você gastou. Né? Você terminou a sua construção. Você gastou 1 milhão para fazer a construção. Você quer ganhar 15%, vai vender a obra, então, vai vender essa casa agora por 1.150.000. Você perdeu dinheiro. Por quê? Porque você teve taxas para pagar, você teve deslocamento teu, vamos supor que a obra é tua, né? Deslocamento que você gastou. Se é um escritório, você teve que pagar funcionários dentro do escritório, impressões que você fez, telefonemas que você realizou, luz do escritório, né? Não da obra, mas do escritório. Então, todos os gastos que você tem fora da obra que estão relacionados com a obra. Então, esse é o analítico. E aí, você vai colocar aí que você tem de 10% a 20% de custos relacionados à obra fora da obra, né? Impostos, INSS, encargos, algumas coisas que você precisa agora pagar além da construção que você fez. Sendo assim, se você tem mais 10%, 20%, vamos supor que você é mais 150, 200 mil em cima daquele milhão, se você vender por 1.150.000, 1.200.000 a tua obra, você empatou dinheiro, né? Então, você precisa fazer o analítico, ver todos os gastos e depois sim, então, pensar no lucro que você quer ter na venda, tá bem? Fases de planejamento do projeto e da obra. Na área da arquitetura, o projeto é definido como um conjunto de elementos gráficos, criativos e técnicos, né? É o desenho que você vai fazer do projeto, necessários para a execução de uma obra. Portanto, a execução de um projeto de arquitetura é, na realidade, a soma de dois grandes projetos: o conjunto de desenho e documentos da edificação e o planejamento de sua execução. Ó. Então, nasce o projeto no papel e depois, quando você começa a executar, você tem outros tipos de documentos que você precisa, além do projeto preliminar, né? Isto é a obra para facilitar a compreensão desta unidade e será dividida, portanto, em dois tipos de projeto, né? O projeto gráfico e o projeto da obra. Ele divide em dois tipos, né? O gráfico, que é só o desenho, e o da obra, que envolve tudo que está relacionado à tua obra. O guia PMBOK orienta que se divida qualquer tipo de projeto em algumas fases para que se possa setorizar e controlar todas as tarefas. Essas fases podem ser consideradas o ciclo de vida de um projeto, e são elas: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Esses 5 itens aqui, ó, eles são itens relacionados a projetos independente do produto. Tá? Qualquer produto que você vai realizar, vai fazer uma lapiseira, você vai fazer um lápis, você vai construir uma calculadora, você vai fazer uma lanterna, você vai fazer um fio elétrico. O que a indústria fizer hoje, qualquer projeto que a indústria realize, ela vai
ter esses 5 itens aqui, ó: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Então, esse aqui é o guia do projeto do PMBOK aqui. Muito bem. Como que a gente relaciona isso aqui à obra, à nossa construção, à engenharia na forma de obra? Então, a iniciação é você fazer a parte da incorporação, vamos supor, você, como empresa, né, existe 2 tipos, como empresa ou como pessoal. Eu quero construir. Eu, como quero construir para mim, ou para vender, mas não vou fazer uma incorporação, tenho um terreno e vou construir. Eu vou ver o tipo de construção, não vou fazer uma casa que vai vender por 5 milhões, 10 milhões de reais, no local onde a média das casas é de 500 mil, 600 mil. Né? Você não vai ter cliente apto para comprar o teu projeto, por exemplo. Então, essa iniciação é um estudo que você faz, né? Seja você como empreendedor, ou seja você como incorporador. É um estudo que você vai fazer do local. Planejamento. Então, agora você vai fazer o projeto. Vai começar a planejar o teu projeto, ver o que é ideal para aquele local, para aquele terreno, né, a forma que você vai realizar o teu projeto, em função dos níveis do terreno. Bom, aí vem a obra em si, né, a execução. Começa a construir, né, desde a fundação até o telhado. E quando eu começar a construir, eu vou ter que começar a fazer um monitoramento e controle. Eu planejei gastar com cimento 200 mil reais na minha obra. E eu tenho que monitorar se esse 200 mil reais, ou vamos transformar em sacos de cimento lá, estou transformando em 500 sacos de cimento, sei lá, 1.000 sacos de cimento. Eu vou gastar, estou gastando adequadamente, é o que está dentro do meu planejamento, né? Lembrando que você não vai comprar, eu vou gastar 1.000 sacos de cimento na obra, não vou precisar comprar os 1.000 sacos na mesma hora, eu vou comprando conforme vai acontecendo, né? Não vou nem falar de comprar concreto usinado, né? Vamos falar do saco mesmo de cimento, ou a quantidade de areia. Então eu vou comprando conforme a obra vai acontecendo. Esse é um monitoramento e controle. E no final, o encerramento, né? Encerro tudo, os orçamentos bateram, deu tudo certo, ok? Encerro a obra e parto para entrega ou a venda, então. Então, lembrando, isso aqui faz parte de qualquer projeto, de qualquer produto que você vai incorporar também dentro da construção civil, né? Projeto gráfico, projeto arquitetônico. O projeto de uma edificação compreende documentos, desenhos e textos que descrevem a obra e permitem a sua execução, devido à existência de muitas disciplinas e a complexidade e a quantidade de informação envolvida, e o projeto fragmentado em 2 partes, né? Documentos gráficos e documentos escritos. Os gráficos seria aí o projeto arquitetônico, né? Estrutural, elétrica, hidráulica, e outras coisas aí. E os documentos escritos seriam os memoriais, orçamentos e cronogramas que você tem que fazer. O cronograma de uma obra é muito importante, né? Porque você sabe que está começando no dia X e vai conseguir terminar no dia Y que você programou, né? Ao longo de seu desenvolvimento, um projeto passa de etapas de maior nível de abstração para etapas de maior nível de definição, né? A norma brasileira, então a norma 135/32 diz respeito à elaboração de projetos de edificações, e as etapas de um projeto de arquitetura são esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui, ó. Levantamento de dados, programa de necessidade de arquitetura, estudos de viabilidade, né? Estudos preliminares, anteprojeto de arquitetura, projeto legal, projeto básico e projeto de execução. Para que essas etapas sejam organizadas principalmente em projetos de arquitetura que possuam diversos profissionais envolvidos, é possível enquadrá-los nos estágios do ciclo de vida de um projeto citado
pelo PMBOK aqui, ó, é um quadro do PMBOK, tá? E ele diz assim, ó, ciclo de vida de um projeto que está aqui no quadro 1. Lembrem que eu falei para vocês sempre pensarem nos quadros, nas tabelas. Então, memorizem, não é decorar, é memorizar, entender, ó. A iniciação, contato com o cliente, né? Você, como empresário, vai fazer a tua primeira iniciação, fazer um levantamento para ver o que você vai construir naquele lugar. Às vezes não é uma casa, às vezes é um local, um ponto comercial, né? Dependendo do terreno que você tem. O incorporador também vai fazer esse tipo de análise, se é um sobrado, se é uma casa, um prédio, um ponto comercial. Então, essa é a iniciação, né? Contrato com o cliente, né? Você fez o primeiro contato, agora você vai fazer um contrato. Depois vem planejamento, né? Levantamento de dados, programa de necessidades, estudos de viabilidade. E aqui ele está falando de tudo, não é só de obras, tá? Ele está relacionando a tudo. Execução, monitoramento e controle e encerramento, né? Entrega da documentação. Ó. Então, encerramento, a última coisa é toda a documentação. Você vai entregar os projetos, as fotos, onde está passando a hidráulica, onde está passando a elétrica, tudo isso faz parte do encerramento, né? Bom, projeto da obra. O projeto da obra consiste na execução das diversas tarefas que envolvem desde contratação de serviços e equipamentos até a gestão do canteiro de obra. O escopo do planejamento da obra está diretamente ligado ao projeto gráfico, já que é dele que surgem as diretrizes e as previsões de resultado. Temos como exemplo as atividades básicas necessárias para o projeto de obra de uma casa. Então, vamos lá. Documentação legal para início da obra, né? Você tem que providenciar toda a documentação, não é simplesmente chegar e levantar a obra, né? Tem um monte de taxas, impostos que você precisa antes disso. Contratação de mão de obra, aquisição de materiais, orçamentação específica, às vezes vai precisar de equipamentos e materiais específicos, né? Montagem de cronograma físico-financeiro, começa no tal dia, termina no tal dia. Organização do canteiro de obra, né? Desde a limpeza dele. A alocação de equipamentos e funcionários, às vezes precisa de um funcionário específico, que nem os da fundação, por exemplo, e equipamentos. Construção das fundações, escavações, sapatas, ó. Construções da estrutura, alvenaria, telhado, instalações, execução dos acabamentos, esquadrias, revestimento, pintura, atividades de encerramento, né? Cadernos de especificações, né, bulletins, etc. Você vai entregar toda a documentação necessária para o comprador ou cliente final, né? Da mesma forma que ocorre com as atividades de projeto gráfico, as atividades envolvidas no planejamento de uma obra também podem ser enquadradas nos estágios do ciclo de vida de um projeto citado pelo PMBOK. Vamos lá. Que a gente viu o quadro 1, que é como serve para qualquer serviço ou produto. Agora vamos ver dentro da obra, né? Então você tem aqui, ó, iniciação, toda a documentação necessária, contato mão de obra e fornecedores, aquisição de materiais, planejamento, montagem de cronograma, orçamento específico, alocação de recursos, né? Vou disponibilizar o dinheiro especificamente em tais datas que você vai precisar, em função do que você vai ter por mês, né? Dependendo do cronograma. Execução, organização do canteiro de obra, fundações, estruturas, acabamentos, né? Não tem como fazer acabamento antes da fundação, né, gente? Então, tem que seguir uma ordem também. Monitoramento e controle, reencerramento, né? Entrega dos cadernos da especificação, entrega tudo, né? Foto, projeto, tudo que você tem que entregar para o proprietário. E o mais importante é a lição aprendida, né? Ó, fiz o projeto, fiz a obra, executei assim, assim, assado, mas sei que aquilo eu poderia ter feito diferente. E esse diferente pode ser algo que vai tornar a tua obra melhor na seguinte, né? Ou deixar de acontecer algum erro na próxima obra, né? Planejamento, planejando o projeto e a obra.
As fases do projeto gráfico que devem ser planejadas dizem respeito a etapas de execução do projeto previsto pelo PMBOK. Assim, os processos de projeto gráfico de uma edificação serão divididos em 4 etapas, e são elas: estudos preliminares, anteprojeto, projeto legal e projeto executivo. Tá? Ó, isso aqui, cara, é perguntinha de prova, não tem como fugir, né? Ele vai falar para você ali qual que é a fase de projeto gráfico e as etapas de execução de um projeto previsto pelo PMBOK. Muito bem. Ele vai lá colocar alguns itens que não são verdadeiros e vai colocar estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal e projeto executivo. Se você souber, você vai responder a qual é a sentença correta. Outra questão de prova que pode acontecer aqui, ó, é o seguinte: o anteprojeto está relacionado a qual sentença? E aí ele vai falar para você nessa fase, blá, 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 e a correta seria: caracteriza-se pela configuração final da solução arquitetônica. Então, esse é o anteprojeto. Perguntinha de prova que pode cair. Então, fique atento a esse tipo de situação, tá bom? Muito bem. O quadro 3 apresenta os elementos básicos e opcionais das etapas de um projeto. Então, vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa, não. As etapas: estudo preliminar, produtos mínimos, memorial, planta de situação, plantas e cortes gerais, fachadas. Então, projetinho aí, né? Produtos opcionais: uma perspectiva, uma maquete, estimativa preliminar de custos, desenhos promocionais, um panfletinho, alguma coisa que você vai já divulgar a tua obra. Então, etapas, produtos mínimos e produtos opcionais. Olha a perguntinha, olha aqui, isso aqui é uma questãozinha de prova, né? Elementos básicos opcionais da etapa de um projeto. E aí ele vai colocar lá para você. Ele vai colocar aqui produtos mínimos que fazem relação ao projeto legal. Variável de cada caso, conforme exigências dos órgãos públicos e dos concessionários envolvidos. Mas qual que é opcional? Projeto de aprovação de estrutura e de instalações. Então, fazer esse tipo de relação. Então, memorizar o que cada um quer dizer aqui, ó, você pode ter uma questão aí rapidinha da prova, sem muito esforço, tá bom? Então, memorize, entenda bem o que está dizendo cada um, que pode ser uma questãozinha de prova aí também. Diferentes tipos de orçamentos. Um projeto é uma empreitada temporária levada a cabo por criar um produto ou serviço ou um resultado exclusivo. Parte da tarefa de execução desse projeto é a apuração dos custos da sua realização. Com relação à apresentação de projetos de arquitetura, define orçamentos como avaliações dos custos dos serviços, dos materiais, da mão de obra e das taxas relativas à obra. Então, modelos de orçamentos para pequenas reformas. Vamos lá. Agora nós estamos falando de uma obra, nós vamos falar de reforma. Não é muito diferente, mas tem algumas características. Vamos lá. Independentemente da complexidade e do tamanho da empreitada, é imprescindível que toda obra seja orçada nos mínimos detalhes. É essa precisão que garantirá o lucro do construtor e a satisfação do cliente final. Então, ambos têm que ganhar, é o ganha-ganha, né? Não tem só um lado que ganha. Em orçamento preliminar, é comum utilizar a área do projeto relacionada com alguns indicadores da construção civil, como o custo unitário básico, CUB, que a gente já falou, né? Para o orçamento definitivo de uma reforma, é necessário que você tenha inicialmente um projeto de arquitetura em que estejam especificados todos os itens da obra civil, além dos eventuais itens de ambientação, como mobiliário, sob medida a iluminação, etc. Esses correspondem aos custos diretos da obra. E aí vou dar um exemplo para vocês, quando forem fazer orçamento, né? Prestarem bem atenção. Vou comprar o azulejo para o banheiro. E você tem 3 metros de banheiro, de parede aqui, por exemplo, por 2,4. A tua peça, ela mede, a peça de azulejo, ela vai medir 0,80 de altura por 1,40
1,20 de comprimento. Se você comprar 1,20 mais 1,20, você vai ter 2,40, não cobriu toda a parede. Mas ela não vende os outros 60 aqui, ó. Você vai ter que fazer o corte disso, então você vai ter que comprar mais material do que você vai utilizar. E isso tem que estar dentro do teu orçamento, e você tem que saber cobrar isso do cliente. Ah, vai desperdiçar isso aqui. Ok, você pode até deixar para o cliente isso aqui, um estoque, para uma reposição, alguma coisa. Mas para você custou isso aqui, entendeu? Se isso aqui custou, você tem que cobrar. Você vai entregar isso aqui. Mas isso aqui faz parte do desperdício, ou faz parte de algo que não será utilizado. E você precisa cobrar. Você não pode cobrar só o que está aqui, ó. Então, fica muito a tempo esse tipo de situação, que são modelos de orçamentos para pequenas reformas. Isso é muito importante você ter no descritivo isso tudo para você cobrar corretamente, né? Risco do projeto. Um projeto é uma empreitada temporária levada a cabo para criar um produto, serviço ou resultados exclusivos. Por se tratar de criação de algo novo, riscos são inerentes tanto à atividade projetual quanto à sua execução. Então, tem alguns projetos, algumas obras que têm risco maior e tem algumas que têm riscos menores, mas todas têm riscos. E todas, por mais que você vai fazer um condomínio onde os sobrados são todos iguais, sempre tem alguma coisa diferente relacionada a eles, né? Seja alguma medida, seja uma fundação, um telhado, algum acabamento, alguma coisa sempre vai ter suas diferenças que precisam ser mensuradas, né? São inúmeros os eventos que se enquadram nessa definição, né? E você tem aí chuva, variação de preço dos insumos, acidentes de trabalho, atraso de fornecedores. Não tem como você relacionar todos os problemas que podem acontecer durante uma obra. Então, você tem que estar preparado para todas essas situações, né? Tem que se antever para evitar esses problemas. E quando acontecer, tem que ter um plano B, tá bom? Riscos relacionados aos materiais. Assim como mármore e bronze são as matéria-prima da construção de esculturas, né? Cimento, tijolo e madeira são as matérias-primas da construção na arquitetura. A qualidade dos materiais escolhidos refletirá a qualidade do trabalho executado, né? Se eu fizer um bronze misturado com algum outro produto, eu não vou ter um bronze de qualidade para fazer a escultura. Assim como vai acontecer com o cimento, tijolo e a madeira, né? Então, algumas maneiras de minimizar riscos envolvendo os materiais de construção civil são as preocupações normais de compra de qualquer bem, né? Dar preferência para marcas cuja reputação sejam associadas à qualidade, desconfiar dos preços discrepantes ou fora do padrão de mercado, pesquisar opiniões de outros de outros compradores, desculpa, e pesquisar preferências de outros profissionais e empresas do setor, né? Então, ficar atento aí, às vezes o material de construção que está fazendo promoção de algum cimento, será que ele armazenou bem esse cimento? Será que ele vem e vem com a mesma qualidade? Às vezes a marca é a mesma que você compraria em outro lugar, o preço é o mesmo, mas ele está fazendo uma promoção porque às vezes ele deixou mal alocado lá no estoque dele, molhou, pegou umidade, e você tem um cimento agora com pouca qualidade, né? Que vai te dar mais serviço para você fazer a mistura e tal. Então, ficar atento a todas essas promoções ou situações, né? Riscos relacionados à mão de obra. Se o projetista é o responsável pela idealização do projeto, a mão de obra é responsável pela realização daquela ideia. Visto que o que se objetiva com um projeto e a sua materialização, a valorização e a preparação da mão de obra é um componente fundamental na indústria da construção, independentemente da complexidade da obra. Uma execução de excelência requer uma mão de obra capacitada, seja na leitura ou na interpretação do projeto, ou no domínio da técnica construtiva. A responsabilidade do profissional buscar parceiros e prestadores de serviços capazes de executar aquilo que foi projetado.
Pesquisa prévia e atenção na hora da execução são grandes aliados para transformar a experiência de execução e de supervisão em tarefas previsíveis e controláveis. Então vamos lá. Modelos de orçamentos para projetos residenciais. A NBR 6492 define orçamento como a avaliação dos custos dos serviços, materiais, mão de obra e taxas relativas à obra. Considerar os aspectos e condicionantes financeiros do projeto e da construção é um passo essencial para sua materialização. Orçamento é algo anterior à construção e, portanto, uma estimativa do seu custo. Essa anterioridade à execução implica que não há um momento correto para a elaboração de um orçamento. Há, no entanto, fases do projeto em que ela é mais usual, e ele define aí como duas fases: orçamento estimativo e orçamento a partir do projeto executivo. Tá? Orçamento estimativo, vamos falar dele? O orçamento estimativo diz o seguinte: a IAB, em 2007, elaborou um roteiro para desenvolvimento de projeto de arquitetura em que chama de orçamento estimativo, aquele que é elaborado durante o anteprojeto, momento em que se pré-dimensiona as quantidades e os custos materiais e serviços necessários para a realização da obra. E o orçamento a partir do projeto executivo é a partir do projeto executivo, ou seja, da documentação completa do projeto, contendo peças gráficas, né, plantas, cortes, elevações, detalhamentos e textuais, memorial descritivo, tabelas de investimentos. É possível elaborar o orçamento que antecede a construção em posse desse material. É possível realizar uma aproximação mais precisa dos custos efetivos do projeto. Né? Então, no executivo você tem que estar sempre refazendo esses orçamentos para ver se está dentro do ok, né? Custo de execução do projeto. Os custos de construção civil podem ser divididos em três categorias principais. Então, custos unitários básicos, o CUP, benefícios de despesas indiretas, o BDI, e outros custos que são relacionados a terrenos e fundações. Então, o que é o CUB? Referente ao material, mão de obra e equipamentos da obra. O que é o BDI? Inclui os custos indiretos, o lucro da construtora e os impostos, né, taxas e tudo que deslocamentos, tudo que você possa colocar aqui, até impressão que você gastou, gasolina que você foi na obra, a luz do escritório, pagamento de uma secretária, papel, telefone que você gastou, tudo isso vai entrar no BDI. E outros custos, né, eles não entram nesses dois, é o terreno e a fundação. Né? Então, o terreno, você pode ter um terreno de 30 mil e fazer uma obra de 1 milhão. Você pode ter um terreno de 300 mil e fazer uma obra de 1 milhão. Então, ele não tem como ele entrar nesse orçamento preliminar aí, né, no CUB e no BDI. E a fundação, porque ela é uma coisa específica para cada terreno. Às vezes, o terreno um do lado do outro, você tem um tipo de fundação no terreno e outro tipo. Desculpa. E outro tipo de fundação no terreno ao lado. Então, não tem como fazer uma estimativa disso. Né? A figura 2 apresenta um fluxograma dessa composição de preços. Né? Então, o BDI de um lado, o CUB do outro, e os itens de não inclusos aqui, né? Que são fundação e terreno. Tá bem? Outra tabelinha aqui, você tem o custo final. Então, outra tabelinha para você memorizar aí bem para a prova. Custo unitário básico. O CUB, principalmente custo de contratação, de construção, é um índice publicado mensalmente pelos sindicatos das empresas de construção, né, a Sinduscom, de cada estado, e leva em conta os materiais e a mão de obra para projetos de categorias definidas. Por que cada estado tem o seu? Porque, se você levar em consideração que nós temos uma fábrica de cimento aqui do lado de Curitiba, aqui para o nosso estado tem um custo. Se esse cimento vai lá para Manaus, ele vai ter outro custo, né? Então, o cimento para nós aqui, é lógico que ele tem outras fábricas de cimento lá, mas fazendo uma relação de transporte, então, cada
o metro cúbico, o cubo vai ter um valor para cada estado, né? NBR 12721, que normatiza os custos da construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios e edifícios. Ao todo, são disponibilizados 6 categorias residenciais. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, a tabelinha aqui. Ó, tá? 6 categorias residenciais, dentro das quais existem descrições de padrão de acabamento, né? Baixo, normal e alto. Ó. Cada categoria tem baixo, normal e alto. E 4 categorias comerciais. Então, tem 4 categorias comerciais. Está aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Em que também existem diferentes padrões de acabamento. Então, está aqui, ó. Só que é normal e alto, normal e alto, normal e alto, e a última aqui, galpão, não tem, é uma só, né? Então, o quadro 1 apresenta os tipos de projetos do CUB. Então, você vai analisar agora o CUB para cada tipo de projeto. Então, por isso que ele sofre variações e tem vários tipos de CUB que você vai utilizar, né? Residência unifamiliar, né? Prédio popular, residência multifamiliar, residência multifamiliar, projeto de interesse social, residência popular. Então, cada uma tem suas normativas, seus padrão de acabamento e o projeto de padrões. Então, está aqui o formato do CUB de cada uma delas e também aqui para o comercial. Tá bem? Mais uma tabelinha para vocês memorizarem. E vamos partir para finalmente aqui. Então, o que é o CUB? O CUB é publicado mensalmente com o valor de custo de metro quadrado construído para cada uma das categorias presentes no quadro 1, que a gente acabou de ver. Para calcular o custo da obra, basta multiplicar o valor referente à categoria pretendida pela área da edificação. Na construção do CUB, não são levados em consideração os seguintes itens, né? Fundação, submuramentos, né? Muros, paredes de diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático, elevadores, equipamentos, instalações, fogões, aquecedores, qualquer coisa que você resolva colocar na tua obra, playground, obras e serviços complementares, urbanização, recreação, piscina, campos, seja lá quadras, né, jardim, impostos, taxas e mulamentos cartoriais, ó, escrituras também, né, projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de instalação especiais, né, hidráulica, elétrica, remuneração do construtor, remuneração do incorporador. Então, isso não entra no momento de você calcular o CUB, né? O CUB é só materiais mesmo, né? Vamos voltar lá para o comecinho, ó. O CUB é só o quê? Materiais, mão de obra e equipamentos dividido pela área construída, referente àquela tabelinha que a gente viu lá, você vai ter o CUB para aquela especificação. Você vai pegar esses 3 itens e vai transformar naquela tabela. Ó, residência multifamiliar. Vou pegar aqui para médio, né, que é o normal. Então, vou pegar o que está relacionado aqui dentro, né, materiais, mão de obra e equipamentos, dividir pela área construída, eu vou ter o CUB do R8N, tá bem? Então, CUB relacionado a cada um deles está relacionado naquela formulazinha lá, tá bem? Bom, gente, para esta live era isso. Encerro aqui dizendo para vocês, já está abertas as atividades. Se tiver algum problema ali de abertura, de visualização das atividades, me avisem urgente, para que a gente resolva, não deixe para a última hora, tá bom? Bons estudos a todos, e qualquer coisa me procure no Fale com o Tutor, tá bom? Até mais, um grande abraço.